Boa noite a todos. Temos mais esta vez a alegria e a satisfação de chegar até vocês, esperando que as bênçãos do Senhor estejam com vocês e também esperando que esses momentos que possamos passar seja de bênção, seja de incentivo e de motivação a cada um. Nós temos essa oportunidade, em alguns minutos podemos estar pensando sobre a palavra de Deus. E o convite que faço é para que nós possamos ter em nossas mentes, estarmos refletindo sobre esta palavra. E quando eu falo estarmos, é porque eu convido que vocês também reflitam, né? Estarmos conversando realmente. As minhas palavras não são tão importantes quanto ao que a palavra de Deus traz para nós. E a palavra de Deus é um grande privilégio que temos em nossas mãos, né? E devemos considerar assim. E nós gostaríamos de, nessa oportunidade, estarmos tendo o Espírito Santo tocando em nossos corações, para que possamos estar vendo o grande privilégio que temos de ter a sua palavra em nossas mãos. Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo a todos nós, para estarmos examinando as Escrituras, porque ela vai nos trazer vida e vida eterna, e elas testificam a respeito do que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. Então, nessa oportunidade eu gostaria de pensar algumas verdades bíblicas que envolvem toda a humanidade, né? São algumas verdades importantes para toda a humanidade. É interessante que talvez alguém possa pensar, mas eu não me importo com a palavra de Deus, com essas coisas. Mas a palavra de Deus envolve você e eu. Talvez você trate a palavra de Deus de maneira indiferente, né? Não importando com as maneiras com que ela traz, mas saiba que a palavra de Deus, ela envolve você. Podemos pensar aqueles que por algum motivo não conhecem a respeito da palavra de Deus, mas ela também envolve a todos. E nós vamos ver algumas verdades, né? E quando nós falamos de verdades, é algo real, é algo sincero, correto e reto, né? Certo. E nós gostamos, e é muito precioso termos realmente verdades. E a palavra de Deus traz essas verdades para nós. Nós gostaríamos de, então, salientar que toda a humanidade está envolvido com a palavra de Deus. Queira sim ou queira não. Talvez alguém não importe com ela, mas saiba que a palavra de Deus vai lhe servir de julgamento ou vai lhe servir de condenação para aqueles que não a considerem. E por isso, então, a importância e o privilégio que temos em nossas mãos. E o convite que faço é para que tenhamos realmente esse desejo de examinar as Escrituras. Por isso, gostaria que reflita mais e mais sobre essas Escrituras. E a palavra de Deus nos diz, né, lá em Mateus capítulo 22 e versículo 29, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, veja como ela apresenta àqueles que de alguma forma não se interessam pela palavra de Deus. Errais por não conhecer. Então é importante. Talvez alguém pense que não vou ficar inerte a essa circunstância de conhecer, porque aí não traria sobre mim peso algum. Não é verdade. A palavra de Deus envolve a toda a humanidade. E nós vamos ver isso em algumas verdades. Primeiro, nós podemos pensar que a palavra de Deus nos apresenta que somos criaturas do Senhor. Então eu, você e toda a humanidade é criatura do Senhor. Quando lemos lá em Gênesis 1:27, Deus criou o homem, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. E nós sabemos, no decorrer desse acontecimento, que ali estava, o pecado entrou na raça humana através da desobediência de uma ordem do Senhor. E aí sim um pecado passou a todos os homens. Mas nós podemos pensar, quando criatura do Senhor, o Senhor então traz até nós a sua palavra, porque ela vem nos trazer os ensinos para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é tão importante, e ela traz a nós coisas vitais, né? Algumas verdades vitais.
quando falamos vitais, é algo necessário, é algo essencial para toda a humanidade. E a palavra de Deus tem esse objetivo de nos orientar, de nos trazer conselhos, de nos mostrar os desígnios de Deus, de nos mostrar aquilo que o Senhor quer para nós. Quando lemos lá em Romanos 15, versículo 4, diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está escrito envolve eu e você. Mas especificamente algumas verdades que envolvem toda a humanidade. Uma delas está lá em Romanos 3, 23, um versículo extremamente conhecido, né, por muitos que são leitores da palavra de Deus, e se você não tem por esse propósito, saiba que esse versículo está lá e ela envolve toda a humanidade, porque lá diz assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Importante que você note, todos. Conforme nós falamos, Deus criou o homem através daquela desobediência, né? Trouxe o pecado na raça humana. E esse pecado passou a todos. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Estão distantes de Deus. Estão fora dos propósitos de Deus. Nós podemos pensar isso nos remete a analisarmos. E nós temos muito tendência da nossa modo de pensar em classificarmos pecados, né? Então achamos que alguém de fato pecou, fazem coisas realmente horrendas ou coisas que não fazem parte do conceito que nós temos de pecado. E talvez nós julgamos não ter tantos assim, né? E nós podemos pensar numa frase que eu gostaria que cada um pudesse estar refletindo: nem todos temos os mesmos pecados. Porque de fato não temos, nem todos temos os mesmos pecados, né? Existem aqueles que têm os pecados de assassino, de coisas realmente que nós vemos tremendamente cruéis, né? Mas e talvez nós os julgamos bonzinhos em relação a isso, mas veja que nem todos temos os mesmos pecados, mas todos somos pecadores. E isso é importante nós frisarmos diante do versículo que nós lemos: todos pecaram. Mas o Senhor, na sua misericórdia, né, Ele nos propõe para que tenhamos o reconhecimento dessa observação. Porque a partir do momento que nós consideremos essa observação, nós passamos a ter essa possibilidade de reconhecer: se de fato sou pecador, preciso estar diante de Deus, tendo um caminho para que eu possa voltar a ver a glória de Deus, né, conforme o versículo diz. E ele nos propõe a isso. Quando nós lemos a outra grande verdade que envolve toda a humanidade, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo também bem conhecido dos leitores da palavra de Deus e nos traz essa verdade. Vamos lá. Evangelho de João 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos pensar aqui, porque Deus amou o mundo, e o mundo aqui está se referindo às pessoas, né? A raça humana, então envolve toda a humanidade. Então envolve eu e você, ainda que talvez você não se preocupe com isso, mas você está envolvido dentro deste amor. Mas é importante que aqui está trazendo até nós um caminho para estarmos chegando até o Senhor. Porque está dizendo, deu o seu único Filho. E aí falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso para que nós não caiamos naquilo que a palavra de Deus também nos diz, nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, no versículo 18, dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se referindo ao Filho que ele deu a este mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O que nos traduz aqui que aquele que não tem por este propósito está condenado, né? É uma verdade da palavra de Deus a toda a humanidade, né? Se permanecermos numa condição natural, estamos todos pecaram. E com essa condição estamos condenados. E
E é justo porque quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 32, vai estar dizendo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos. Vejamos que ele estabeleceu que toda a humanidade, todos estão debaixo da desobediência, estão sobre essa condenação, mas ele também oferece a misericórdia, para usar de misericórdia com todos. E essa também é uma grande verdade que envolve toda a humanidade, né? Usar de misericórdia com todos, né? Se todos estão debaixo da desobediência, todos também agora têm a possibilidade de usufruir da misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia? Misericórdia é a manifestação de dó, né? No dicionário diz a manifestação de dó, compaixão, solidariedade, perdão e graça. E, de fato, essa é uma palavra que traduz aquilo que Deus tem para conosco, para eu e você, né? E nós lemos o versículo que também nos remete a uma verdade para toda a humanidade, em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós vemos que aqui Deus, que é riquíssimo, é algo rico da parte dele, em misericórdia, em ter compaixão, em ter graça para conosco, nos oferecendo então um perdão. Isso através do seu Filho, porque ele deu o seu Filho para que, por ele, nós possamos ter vida, e vida eterna. Então, a verdade é que o nosso Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. A verdade que envolve a todos nós. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no contexto do texto em que lemos, o Evangelho de João, capítulo 3, e nos versículos anteriores ao 16, vai estar falando sobre a história de Nicodemos, aquele mestre, né, dos judeus ali, e ele chegou até o Senhor Jesus Cristo e dizendo sobre a respeito do Senhor Jesus Cristo, que fazia coisas que eram diferentes do que ele, podemos pensar, daquele momento em que vivia, e naturalmente reconhecendo que se não fosse Deus com ele, não seria possível. Mas o Senhor lhe apresenta uma verdade que também é para todos, uma verdade que envolve a todos, dizendo no versículo 7, né? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Antes disso, né, o Senhor já dizia, né, no versículo 3, sobre essa necessidade que a humanidade precisa ter, nascer de novo. Nascer, tomar conhecimento dessa nova vida, né? Nascimento nos traduz a isso, uma nova vida, porque a vida que tínhamos era de pecador, de condenados. E precisamos então mudar isso, nascer nesse conhecimento da palavra de Deus. Aqui ele vai estar dizendo, né, nascendo, no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Tomar conhecimento da palavra de Deus, tomar conhecimento do Espírito Santo e tomar, de fato, o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo como, então, nascendo de novo, para se ter essa vida e vida eterna. E por que nascer de novo? É porque, de fato, somos condenados, né? Estamos como que mortos. O pecado contaminou, o pecado sujou. Nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar dessa verdade que a palavra de Deus apresenta. E que envolve a todas as pessoas do mundo, né? Talvez você pense longe, e aqueles que não envolve eles essa verdade. Está envolvido também. E por isso é um grande privilégio que temos, que você hoje pode ter o conhecimento de que essa verdade lhe envolve. E a expectativa que nós temos é que você possa usufruir dessa verdade, entendendo que o Senhor então agora propõe um novo nascimento. Um novo nascimento de conhecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Ele veio a este mundo para nos trazer essa verdade. Aquele necessário vos é nascer de novo, porque
se assim não for, não pode entrar no reino de Deus, né? Nós podemos pensar no reino de Deus. E o reino de Deus, nós pensamos assim, tem no sentido amplo, né, do domínio que Deus tem sobre todas as coisas, e tem no sentido, podemos dizer, específico e que nós gostaríamos de salientar, né, que é a respeito da salvação. Nós podemos pensar em 3 coisas: a redenção, a esperança e a vida eterna, que envolve a salvação, nesse sentido, do reino de Deus. A redenção é aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário para que possam todos aquele que nele crer sejam salvos. Que possam tomar conhecimento dessa verdade e entender que o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali foi por mim, por você e por todos aqueles que entendem essa verdade. E essa redenção redime. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Um propósito de Deus. E o Senhor Jesus Cristo então veio a este mundo, de fato fez isso. Derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Por isso, ele foi até ali. E foi até ali por mim e por você. Para que possa, de fato, oferecer essa redenção. A partir de então nós temos a esperança que se traduz em confiança, em certeza. Não é uma esperança de uma coisa que talvez vá acontecer, mas uma esperança certa de vida eterna. E de fato, a vida eterna, a eternidade feliz, quando nós pensamos, partindo desta vida, tendo então uma eternidade feliz. Isso, claro, na linha que nós pensamos a respeito da salvação que nos é oferecida através do Senhor Jesus Cristo. Outra verdade dita na palavra de Deus, e que envolve toda a humanidade, está lá em Romanos 14, versículo 11. Né? Romanos 14 e versículo 11. Que diz: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Né? Tem um versículo também lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que envolve todos. Mesmo aqueles que, de maneira indiferente à palavra de Deus, que considere que, não, isso eu vou deixar para depois, ou considere aqueles, isso é coisa para religiosos, ou, enfim, outras tantas desculpas ou considerações a respeito da palavra de Deus, mas a palavra de Deus lhe envolve. Ela envolve a você, nesse sentido. E aqui diz que todos vão chegar a essa conclusão. No entanto, aqui está se falando naquele momento em que vamos estar todo o ser humano vai estar diante do Senhor, e aqueles que não, de fato, confessaram antes, não reconheceram, mas depois estarão confessando, estarão de fato dobrando o seu joelho, estarão de fato confessando com a sua própria língua, isso para a glória de Deus. E é interessante que Deus tem a glória, né? Isso é indiscutível. Então nós possamos estar atentos para que não chegue a esse momento para que você tenha esse conceito ou esse fato na sua vida, mas sim agora, quando temos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo e poder nascer de novo, porque é-vos necessário nascer de novo, para que se tenha vida. Outra grande verdade para todos em comum é a morte. A morte é comum a todos, né? Isso nós temos certeza, as pessoas veem constantemente, diariamente, pessoas que estão passando por essa circunstância. E a morte, ela limita esse momento de decisão. E por isso é tão urgente e tão necessária. Que possa você considerar a respeito disso, porque a morte está diante de nós, ela de fato corta os nossos passos nos propósitos e nas nossas realizações. Não do Senhor. Porque o Senhor, Ele está sobre todas as coisas. Mas a morte, algo que é comum, deve ser uma razão. E como nós não sabemos
A que hora ela chega até nós? Por isso, a urgência de observarmos o que a palavra de Deus nos diz a respeito de algumas verdades que envolvem toda a humanidade, envolvendo eu e você, e o que você tem feito da palavra de Deus. Qual é o conceito que você tem tido a respeito da palavra de Deus? Que possa ser uma oportunidade para que você possa crer no Senhor Jesus Cristo, porque aquele que crê em mim tem a vida eterna, assim ele falou na sua palavra. Para que possa ter vida, não possa perecer. Sem Jesus estais amigo, sem a luz, sem salvação, envolvido com este mundo indo para a perdição. Né? Nós pensamos nessas palavras, conforme nós até dizemos, que possa ser um incentivo a você pensar a respeito da palavra de Deus. Não apenas as nossas palavras, mas seja um incentivo. Nós pensamos nessas letras, que pode até ser cantada no hino, né, do nosso hinário 292, pelo menos dentro do pouco conhecimento que temos, acredito que dá para se cantar. Vamos tentar, dizendo assim: sem Jesus estais amigo, sem a luz, sem salvação, envolvido com este mundo, indo para a perdição. Só Jesus podes dar real perdão. Ainda hoje lhe convida, venha e tende salvação. O Senhor ainda insiste, vem agora o Salvador, abandona já o engano deste mundo pecador. Só Jesus podes dar real perdão. Ainda hoje lhe convida, venha e tende salvação. Lá na cruz, Jesus com sangue, por amor de nós verteu. Saiba que só será remido por Jesus que padeceu. Só Jesus podes dar real perdão. Ainda hoje lhe convida, venha e tende salvação. Hoje ele ainda lhe convida, venha e tende a salvação. Venha e tenha a sua palavra, as verdades que ela nos diz, e possa ter a salvação, essa esperança que nos é proposta através do Senhor Jesus Cristo. E a condição de condenados seja perdoado, porque Ele é grandioso em perdoar. E o seu muito amor, com que nos amou, nos propõe esse caminho de vida e de vida eterna. E a remissão só se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode, né? Só Ele é capaz de transformar a nossa vida de condenados, de perdidos, para salvos, para termos essa esperança de vida e vida eterna. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações, que possa estar refletindo a respeito dos versículos bíblicos lidos e que possa ser de grande bênção para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.